o seguinte, já não é a primeira vez que o nosso convidado vem ao Instituto Democracia e Liberdade, Instituto Amar da Costa. Penso que será a primeira vez que vem esta iniciativa à mesa do IDL. Penso que a outra vez... Exatamente. Então, o outro foi à mesa do IDL ao jantar, agora é à mesa do IDL ao almoço. Muito bem. Nós procuramos sempre alguns momentos nos intervalos de outras ações que desenvolvemos muito vocacionadas para a área da formação política. Nós procuramos sempre que estes momentos sejam momentos de convívio e ao mesmo tempo de reflexão, seguindo exatamente aquilo que o engenheiro Amar da Costa tinha dito que queria que o seu Instituto fosse e que aliás está escrito nas atas. Eu tenho um péssimo hábito, quando entro numa instituição, procuro conhecer a história da instituição e fui ler as atas iniciais da direção do Instituto para tentar perceber o que é que se discutia naqueles anos pós-25 de Abril, uma vez que o IDL foi fundado, como sabem, em 1975. E uma das grandes preocupações do engenheiro Amar da Costa é que, independentemente deste Instituto ser um Instituto voltado essencialmente para a área da formação, fosse também um Instituto que promovesse o convívio agradável entre as pessoas e que, a propósito de um determinado tema, as pessoas pudessem conversar entre si. E nós lembrámos, a direção do Instituto lembrou-se, em boa altura, de convidar José Manuel Fernandes para vir falar connosco sobre política pura. Penso que é a primeira vez que isso acontece desde que eu sou presidente do IDL. E, no fundo, desafiámo-lo para conversar connosco e nos dar a sua visão e a sua perspectiva de como é que é agora Portugal depois das eleições presidenciais e depois da eleição de um novo Presidente da República, atendendo ao quadro político que hoje possuímos. Eu hoje estou muito afastado da vida política e, portanto, vou aprender da vida política ativa, da vida política partidária, e vou seguramente aprender com aquilo que hoje aqui nos vai ser dito, principalmente numa época em que já se diz que para o ano poderemos ter novamente eleições antecipadas, e qual será o papel que o Presidente da República poderá ou não desenvolver no meio de toda esta circunstância. E, portanto, Carlos José Manuel Fernandes, muito obrigado. Esperamos que não seja a última vez que aqui venha e que depois, eventualmente, temos que combinar um lanche, também ao jantar, ao almoço. Eu queria aproveitar para lhes dizer o seguinte: tenho sido chamada a atenção, é uma falha minha. Como sabem, o anterior Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que era um amigo desta casa, eu sei que uma determinada área política não tinha grande sensibilidade ou proximidade pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas na realidade o professor Marcelo Rebelo de Sousa era um amigo do IDL, fez questão de demonstrar a sua ligação ao IDL e eu tenho o dever de o reconhecer. E dentro desse reconhecimento de lhes mostrar a condecoração, o Presidente da República decidiu condecorar o Instituto como membro honorário da Ordem da Liberdade, que para nós é uma honra, atendendo ao nosso historial e precisamente nos 50 anos do Instituto, o Presidente da República condecorou-nos. Não no dia em que comemorámos o aniversário, provavelmente alguns terão visto isso na televisão, porque no momento em que o Sr. Presidente da República se preparava para nos entregar a medalha, percebeu que a assessora não tinha levado a medalha. E o que foi de facto extraordinário e que nos permitiu, 3 ou 4 dias depois, irmos ao Palácio de Belém para recebermos uma condecoração que nos honra, nos prestigia, como referi, condecoração concedida ao Instituto pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, nós agora só podemos esperar uma outra condecoração, mais alta eventualmente do que esta. Estamos a trabalhar para isso e depois, a seu tempo, o divulgaremos. E pronto.
José Manuel Fernandes, a palavra é sua. Muito obrigado uma vez mais por ter vindo. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra, é sempre muito estimulante. Obriga-nos sempre a pensar um pouco naquilo que temos que tentar transmitir, mas falar do país depois da eleição de António José Seguro é, de alguma forma, falar de um país que escolheu, eu diria que escolheu o mal menor, não é? Portanto, o que eu quero dizer com isto? Quero dizer que houve uma eleição presidencial que, por circunstâncias de desinvestimento de boa parte dos protagonistas, acabaram por levar a uma solução em que verdadeiramente não se estava a escolher entre alternativas, estava a se procurar afastar um receio, chamado neste caso de aventura. Só que isso tem consequências, como é óbvio, não é? Portanto, eu não sou uma pessoa, por natureza, muito otimista, costumo dizer que prefiro ser pessimista nas previsões e otimista na ação, portanto, procurar fazer tudo o que puder fazer para melhorar as circunstâncias, mas tendo algum ceticismo em relação ao tempo que vivemos. E, na verdade, nós estamos num período político que não é, que em muitos aspectos não me parece ser muito auspicioso. E não é muito auspicioso porque por um lado, se criaram condições de pouca capacidade de governação, e isso tem vários aspectos que eu já falarei mais em detalhe, e por outro lado, nem sequer há muita convicção na opinião pública e na forma como a opinião pública funciona para mudar esse estado de coisas. Eu diria que hoje, no que diz respeito à governação, este é um mal que não é só nosso. Nós temos um problema no mundo ocidental de nos chamar-lhe-ão governabilidade, outros chamar-lhe-ão capacidade de executar, mas em quase todos os países, incluindo os próprios Estados Unidos, no que diz respeito a um político comprometer-se com uma agenda e depois concretizar essa agenda, vai hoje em dia uma enorme distância. Uma enorme distância que tem muitas componentes diferentes e que nós temos que tentar compreender para ver até que ponto é que as podemos ultrapassar. A primeira dessas componentes é a autolimitação que muitos sistemas políticos foram criando a si próprios. Nós sabemos, porque é uma coisa que faz parte, digamos, das regras da democracia, que o bom princípio é o princípio do governo limitado. Isto é, os governos não têm poder suficiente para fazer o que entendem. Porque senão, no limite, nunca saem de lá, não é? Um governo que possa fazer aquilo que entende é um governo que se eterniza. E a democracia é aquele sistema em que as pessoas, mais do que escolherem os governos, escolhem quando querem correr com os governos. E que é o critério, no meu ver, determinante para saber se um regime é ou não é democrático, é o poder correr com o governo. Ora bem, isso implica os famosos checks and balances, portanto, os pesos e contrapesos, no fundo, de alguma forma impedir, limitar o poder do Executivo, o que, em termos genéricos, é o que se deseja. Quando chegamos ao ponto em que essa limitação é um maniatar, as coisas ficam mais complicadas. E hoje temos uma situação em que levamos muitas vezes este princípio ao ponto de me acontecer, já me aconteceu com mais de uma pessoa, eu perguntar, ouvi dizer que tinha sido convidado para o governo, não aceitaste. Não vou para lá fazer nada, não vale a pena. E não vale a pena pela conjugação de vários fatores. Um desses fatores é aquilo que me parece hoje em dia ser excessivo, que é a conjugação entre duas coisas, que é, por um lado, o excesso de regulação e o excesso de pessoas que vivem na regulação. O que quero dizer com isto? Nós temos cada vez mais normas para fazer o que quer que seja, e isso afeta o setor privado, mas também afeta
no setor público, portanto está tudo maniatado, de alguma forma, e quando, por exemplo, dando um exemplo muito português e muito recente, e estamos a ver muito bem, quando se pretende, por exemplo, fazer desaparecer algumas dessas normas, porque precisamos que se construam casas, e isso é uma coisa que nem sequer podemos dizer que é exclusivo da direita política, porque começou com a própria Dona Costa, não é? O pacote de habitação, a meu ver, o único aspecto positivo que tinha, os poucos aspectos positivos que tinha, era procurar acabar com a quantidade de licenças que é necessário dar. A seguir temos o facto de termos uma administração pública, mas isto não é só português, atenção, eu tenho lido coisas sobre os Estados Unidos, onde a gente acha que não há administração pública, mas há. Temos uma administração pública que, no momento em que dizem, olha, vais deixar de aparecer sobre isso, eles arranjam outra forma de aparecer sobre isso, o que é humano. Agora, se disserem a mim, reparem, não é humano no mau sentido de dizer assim, estão-me a tirar um emprego. É humano no sentido em que eu dizer assim, a razão da minha vida é eu, e vamos dizer, olha, vou usar um exemplo, não tomem a letra, mas eu, aquilo em que acredito é que tenho que proteger os sapos que passam por baixo das condutas da autoestrada. Estou a exagerar o exemplo, mas no fundo é que tenho que proteger uma coisa qualquer do ambiente, ou tenho que proteger uma coisa qualquer do sistema de vistas, ou tenho que proteger uma coisa qualquer da qualidade do ar. E, portanto, fui educado para isso, estudei para isso, vivi isto, e de repente dizem, olha, não é preciso, vou dispensar. Mas também o meu sapinho e a minha qualidade do ar. Se a pessoa sair da norma, a seguir a gente cai em cima. Mas eu deixei de ter lugar. E a pessoa vai sempre desconfiar. Isto é humano. Não estou a dizer que isto tenha a ver apenas com o egoísmo de eu preservar o meu lugar. É algo que é humano. Se de repente disser a alguém, algum de nós, aquilo que foi o teu sentido de vida deixou de fazer sentido, eu vou tentar provar que não. Porque acredito naquilo. Portanto, todo este mecanismo, e isto é uma coisa que eu leio sobre assuntos que estão a passar noutros países, é exatamente o mesmo. É por isso que, por exemplo, há ano e meio, talvez, o relatório de Draghi que tem, ano e meio, 2 anos, 2 anos, o relatório de Draghi tem 2 anos. Uma boa parte do que ele disse foi, tiremos dessas coisas da frente. O que é que já saiu da frente, a nível europeu? Quantos comissários, eu já ouvi alguns, quantos comissários dizem que não se pode fazer isso? Até porque, em boa parte, os comissários representam toda a estrutura que está para baixo e, portanto, ficaria, entre aspas, desempregada, porque eles não se iam embora para casa nenhum deixar de receber os seus salários. Mas ficariam sem sentido daquilo que estão a fazer. E isto, fomos criando tantas camadas que não saímos deste ponto. Eu vou dar um exemplo desta semana. Eu estive, terça-feira passada, em Braga, numa conferência que o Observador organizou sobre a indústria, e no painel que eu moderei estava uma senhora, empresária, chefe de uma empresa, fabril, e que, a certa altura, disse que aquilo estávamos a falar dos problemas de fazer coisas, não é? De fazer as coisas acontecerem, e ela, a certa altura, disse, contou à sala, nós queríamos passar do horário de trabalho normal para um horário com fins de semana, porque estávamos com muita procura, portanto, estávamos a correr bem o negócio, e está a correr bem o negócio, é uma empresa de sucesso. Isto implicava contratar mais 80 trabalhadores, mas era uma alteração que tinha que ir à Autoridade das Condições de Trabalho. Quanto tempo, reparem, estamos a falar de produzir mais, empregar mais pessoas, por via de utilizarem a capacidade instalada, trabalhando em turnos em vez de trabalhar com horário apenas semanal. Quanto tempo acham que esta... 14 meses. Foram precisos 14 meses. E houve alguém que chegou a dizer, contrata pelo menos 80 pessoas para fazer pressão. E também quem lhes paga, enquanto eu não produzir. Pronto, mas isto que se passa desse lado tem a ver com, se eu disser à autoridade, eu disser, eu perguntei, mas porquê é que isso tem que ir à autoridade das condições de trabalho? Porquê é que não é uma coisa automática? Porque na autoridade das condições de trabalho há pessoas que acham que estão ali para garantir que nada disto é feito sem negociar com os trabalhadores, sem ter um acordo equilibrado, sem que tudo corra bem. Portanto, estão ali a vigiar que corre tudo como deve ser. Essas pessoas não estão a fazer isso por mal, é a razão de vida delas. E nós criamos mecanismos que fazem com que criemos uma espécie, houve até já quem tivesse criado um termo, que é o impossibilismo. Tudo é impossível.
E os juristas são especialistas, porque eles têm que pedir a opinião. Desculpa lá, não estão aqui muitos juristas, de certeza. Se nós pedirmos, já me aconteceu muitas vezes na minha vida, do lado mais profissional, não do lado jornalista, que é perguntar a alguém, pode fazer isto? Ai não, porque há uma norma na lei de tal, lei... Não, e depois então a gente faz. E depois não acontece nada, porque depois também, isto também é Portugal, não é? Ninguém vai ficar, ninguém vai vigiar, e as normas estão umas em cima das outras. Se isto é mau para as empresas, no Estado é bloqueador. Portanto, há muitas pessoas que, simplesmente, preferem não fazer. Preferem não fazer, no sentido de não ser secretário de Estado, não ser diretor-geral, e não ser presidente do Instituto Público, porque não é só terem pedido isto ao Tribunal de Contas, que isso é apenas um detalhe. É tudo o resto que vem atrás disso. Portanto, quando isto acontece, o que é que eu consigo fazer? Quer dizer, além de estar, não perdi conta, não sei, 60 anos, talvez não são 60 anos ainda, são capazes de ser para 55, para começar a construir um novo aeroporto de Lisboa. Mas, e o próximo, quando for construir este, se for, vocês já vão ver a quantidade de estudos de impacto ambiental e de estudos de acessibilidades e de financiamentos e suspeitas de financiamentos que vão aparecer pelo caminho. Quando nós temos um sistema construído assim, e isto eu afeto toda a gente. Um exemplo bom disto, não é português, mas é britânico. Portanto, os britânicos há 10 anos votaram para sair da União Europeia. Uma das razões porque escolheram algo que muita gente dizia vão perder dinheiro e ser arriscado, não sei o que, foi: nós queremos voltar a controlar as nossas vidas. Queremos voltar a controlar as nossas fronteiras. E devolveram um governo que, ainda por cima, boa parte do tempo era um governo que acreditava nisso, portanto, não era um governo que estava a fazer aquilo a contravapor, que é: vamos controlar as nossas fronteiras. E a fronteira da Mancha não havia maneira de controlar aquilo. Porque entre intervenções de tribunais, questões logísticas, arrastar os pés da administração, na prática eles nunca conseguiram cumprir aquilo que achavam que todos queriam cumprir. E estou a falar de sucessivos governos conservadores e agora também num governo trabalhista. Quando eu me confronto com isto cria seguramente um problema às governações, e ao criar um problema às governações cria um problema à democracia, porque a certa altura as pessoas perguntam-se: mas eu voto para quê? Se ninguém cumpre aquilo que se compromete. Boa parte da crise dos partidos, vamos lá ver, os partidos de governo do pós-guerra na Europa, são quase todos em crise, têm muito a ver, e há muitos sistemas políticos diferentes, há sistemas políticos maioritários, sistemas políticos de governos de delegação, sistemas políticos muito diferentes, quase todos eles estão confrontados com a mesma questão. As pessoas sentem-se desiludidas com aquilo que lhes é dito que é possível fazer, ou que vão fazer, não é possível fazer, que vão fazer, e aquilo que depois acontece. E reparem, não é apenas por... Não há nenhuma crise económica que... Já passámos por crise económica, as pessoas não estão a viver aflitivamente. As pessoas, aliás, se formos objetivos, mesmo hoje em dia, com o mesmo dinheiro, é possível viver melhor do que vivia aqui há uns tempos atrás. Não tínhamos ilusões. É uma coisa que muitas vezes não se dá por isso, não é? Mas eu hoje, quer dizer, uma pessoa que ganha hoje o salário, 2 salários mínimos, para não ir assim muito longe, uma pessoa que ganha os 2 salários mínimos em Portugal tem acesso a bens, porventura com exceção da habitação, mas tem acesso a bens que antes eram impensáveis, não é? Pode viajar. Eu, quando era jovem, uma parte das pessoas que já são da minha idade, sabem que comprar um bilhete de avião há 40 anos ou há 30 anos era impossível, não é? Viajavam uma vez por ano se fosse caso disso. Nem pensar em passar um fim de semana a Londres, ou a Roma, ou a Florença. Tudo isso que depois em dia é vulgar, toda a gente faz, não é? Depois queixamos, há muita gente em Lisboa. Claro que há muita gente em Lisboa, é barato ir para Lisboa. Não. Depois, quem é que tinha um automóvel, um ar-condicionado e vidros elétricos? Não pode ter um ar-condicionado e vidros elétricos. Era uma coisa que tinham os governantes. Os primeiros carros que eu tive não tinham nada disso. E nada que imaginasse. Portanto, quem é que podia ter um telemóvel? Comunicar a qualquer altura, a qualquer momento, em qualquer sítio. Portanto, há muitas coisas que fazem hoje parte
da nossa vida comum, que são qualidade de vida, que são qualidade, pelo menos de consumo, digamos assim. Quem aqui ia poder comer a um restaurante? Eu lembro da primeira vez que fui a um restaurante japonês, hoje em dia vai em todas as esquinas, era um restaurante que existia ali no Tamariz, no Estoril. Epá, que a pessoa tinha que deixar lá ficar meio ordenado. Não podemos todos dizer que bem assim com a cabeça porque já foram lá, mas era uma coisa, hoje em dia, é comum. Houve coisas que mudaram, claro que houve coisas que mudaram, mas o acesso não é para as pessoas de repente estarem a passar dificuldades, porque nós sabemos que existem em algumas partes do mundo, que há um mal-estar social. É porque há uma diferença entre aquilo que é as expectativas criadas pelo próprio, pela sua vida, pelas suas expectativas, as expectativas criadas pelo próprio, pelas promessas que lhe foram feitas e a realidade. E essa diferença de expectativas é, porventura, mais importante do que nós pensarmos unicamente naquilo que às vezes se fala, que é o custo de vida. Quer dizer, nós estamos em quase todo o mundo desenvolvido com níveis de emprego quase pleno emprego. Porquê é que de repente há tanto mal-estar, tanta dissatisfação? Porque há uma diferença entre ter um emprego e ter um emprego que nós gostávamos de ter e aquilo que nos prometeram que íamos ter. Portanto, esta questão, que eu acho que em Portugal, portanto, isto tem a ver com, por um lado, as relações com os governantes que fomos criados, as estruturas que fomos criados, o facto de, em países como, por exemplo, os países da União Europeia, nada poder ser discutido. Há uma... Isto é uma coisa que não sei se toda a gente está de acordo, mas que há uma... diria, uma disfunção entre aquilo que é o que pode ser decidido a nível local, que no fundo é a política é local por definição, e o cada vez menos que pode ser decidido a nível local porque está transferido para outros níveis ou depende de outros níveis. Portanto, nós temos sistemas políticos que funcionam basicamente a nível local, e local pode ser, no caso português, a autarquia ou governo, quando boa parte das instituições que nos dizem respeito são decididas de alguma forma a outro nível, para o qual nós não somos capazes de responder positivamente àquela questão que eu disse logo no princípio. Se nós quisermos mudar o governo da União Europeia, como é que fazemos? Alguns dirão, então vou votar como deve ser nas eleições europeias. A sério? E muda alguma coisa? Se eu votar de uma maneira diferente? A Comissão Europeia vai deixar de ser um comissário do país? O equilíbrio vai deixar de ser entre Estados grandes e Estados pequenos? O que é que vai mudar? O que é que eu consigo mudar? Eu aqui sei o que é que tenho que fazer. Não gosto do Partido Socialista, mando-o embora. Foi em Montenegro. Não gosto de Montenegro, é outra coisa qualquer, mando-o embora também. Como é que eu mando embora a Vanderlei? Ou como é que eu mando embora o António Costa? Foi mandado embora daqui e foi para lá. Mando embora. Quer dizer, e isto é algo que, do ponto de vista da saúde da democracia, nós não podemos ignorar. Não podemos ignorar. E por isso, a opção que foi feita na eleição presidencial, sendo uma opção de alguma forma, como eu expliquei, pelo mal menor, é uma opção que tem consequências. Tem consequências. Quer dizer, nós acrescentamos, na minha perspectiva, acrescentamos um problema aos problemas. Que é, em vez de encontrar alguém que ajuda a mudar, encontramos alguém que ajuda a ficar. Portanto, aquilo que está é para ficar. Portanto, equilíbrios. Eu conheço o António José Seguro, dou muito bem com ele, acho que é uma pessoa que é, ao contrário de outros dirigentes do Partido Socialista e de outros partidos, uma pessoa sobre a qual, sobre a sua honestidade, não levantam problemas de maior, é alguém que se preocupa com as pessoas, que é bem intencionado. Mas, meu Deus, é uma pessoa que quer ser um agente das transformações necessárias no país, correr os riscos inerentes a isso. O que é que me serve alguém que me diga vamos pôr todos de acordo sobre a saúde? Se calhar não me serve nada. O problema que eu tenho é que me dá o sistema de saúde. O Presidente vai ajudar a que isso aconteça. Não vai bloquear que isso aconteça. Já vimos que seguramente aquilo que já se passou e que se vai provavelmente continuar a passar na área, por exemplo, da legislação laboral. A legislação laboral não é a bala de prata que nos vai salvar. Mas podia ajudar. Mas o Presidente a dizer que não faz nada, ou ter dito que não fazia nada sem o GT, deu um poder ao GT que agora temos tudo, se não bloqueado, em vias disso. E podemos ir para outras áreas, não é? Portanto,
não é, quer dizer, não quer dizer que nós tivéssemos tido no Presidente da República, antes de António José Seguro, presidentes com características de transformadoras, não é? Mas também muitas vezes procuravam não atrapalhar. E há outro aspecto, e vou acabar porque já estou a demorar um bocadinho e quero dar tempo para e vou acabar com uma questão. Me parece que aí já não tem a ver com António José Seguro, e se tiver negativamente, que é, eu só consigo ser agente de transformação se tiver uma maioria, não apenas uma maioria política, que às vezes pode-se obter conjunturalmente, mas ter aquilo que costumamos chamar uma maioria social de apoio. Uma maioria social de apoio são, no fundo, uma opinião pública não apenas preparada para as mudanças, mas com vontade que as mudanças aconteçam e num determinado sentido. Portanto, eu preciso de ter uma maioria de pessoas que não estão apenas apegadas, porque isso é o que eu diria que é quase natural e humano, estar apegados ao que existe, a defender o seu pequeno, mesmo que não seja muito grande, mas o seu pequeno ter, e pessoas que achem que para terem um bocadinho mais precisam, todos nós em conjunto, e com garantias, e por aí adiante, mas para modelos diferentes. E isso só se faz com algo que em Portugal tem muito má imagem, que é a luta ideológica, que é luta de ideias. Eu não consigo um governo efetivo, mesmo que tenha uma maioria no Parlamento, se de repente a maioria das ideias que circulam forem umas ideias adversas àquelas que eu acho que são necessárias para mudar as coisas. E há muitas áreas onde essa vontade de mudar as coisas leva tempo. Não é só levar tempo, não tem essa maioria, aquele que é de Portugal não vem nesse sentido. Eu vou dar alguns exemplos que talvez ajudem a perceber isso. Durante muito tempo, falar, colocar como sendo um tema central o crescimento económico, a carga fiscal, não era tema em Portugal. Não era. Foi preciso, está tudo, nesse caso foi um partido que conseguiu de alguma forma mudar essa perspectiva. E hoje, não direi que toda a gente tenha essa ideia, mas tem pelo menos a ideia que nós não podemos continuar a ter cada vez mais impostos. Mas foram necessários muitas intervenções, alguns think-tanks, alguma intervenção no Parlamento, algumas campanhas, alguns cartazes que iam nessa direção. Agora, mudemos desta área e passemos para outra área sempre assim. Nós não conseguimos resolver o problema do SNS enquanto o SNS tiver este modelo. Quem é capaz de dizer isto? Quantas pessoas? Não é só ter PT3, é ter este modelo. Portanto, porque no nosso país nem se sabe, a maior parte das pessoas, nem sabem que há outros modelos. E não estou a falar de outros modelos nos Estados Unidos, estou a falar de outros modelos na Alemanha, na França, até na própria Espanha, ou na Bélgica, e que são, ou na Suécia, lá, socialista Suécia, e que são mais abertos do que o nosso, menos estatistas do que o nosso. Agora, qualquer coisa que eu faça que vá nessa direção, que não tenha um mínimo de preparação, eu vou ser acusado de querer destruir o Serviço Nacional de Saúde e não consigo mexer. Quem é que faz esta luta de ideias? Quem é que faz este caminho? Quem é que prepara as pessoas para isso? O caso da legislação laboral. Só podemos dizer que, do ponto de vista da luta de ideias, correu muito mal, pelo menos da minha perspectiva. Porque agora podemos discutir se correu mal por causa da habilidade do governo, se correu mal por causa da cultura dominante nos órgãos de informação, mas correu muito mal. Quer dizer, a maior parte das pessoas ficaram com a percepção de que ia ser um atentado aos trabalhadores. E não se conseguiu preparar as pessoas para a necessidade de ser diferente, de maneira como as coisas estão não serem positivas. Isto exige quer dizer, não é uma eleição, não é lutar para ganhar a próxima eleição, é lutar para ganhar a próxima reforma, é lutar para conseguir que nós mudemos alguns dos nossos paradigmas. Há coisas que vão fazendo o seu caminho e há outras que não. Desse ponto de vista, é bom existirem institutos como o Ideal, não é? Portanto, e outros.
Mas, mesmo num país como Portugal, nós temos poucos think-tanks empenhados neste tipo de situações. Nós temos algumas fundações que iam tratar de políticas públicas, ao fim de um certo tempo são tomados pela academia e pelas normas da academia e não saem do caminho habitual. Portanto, e não saem do caminho habitual, em boa parte têm medo, têm medo da opinião pública, têm medo da opinião pública dominante, têm medo da opinião publicada, têm medo de ser acusados de ter agendas estranhas. Há quem saia fora disto, há quem venha a fazer o seu trabalho, mas, deste ponto de vista, os próprios partidos não trabalham, saem trabalhar para a eleição seguinte. Quando estivermos próximos delas, e agora nunca sabemos se estamos próximos, senão quem anda pelas ruas de Lisboa parece que temos eleições para o mês que vem, não é? Temos uma cara do Carneiro, temos um Ventura a dizer que passava ao país, temos uns cartazes de Salvar Portugal, uns cartazes novos que eu vi ontem, não sei se já os viram. Portanto, parece que vamos ter eleições amanhã, quando em princípio as eleições são em 2029, portanto faltam 3 anos. Se continuarmos apenas nisto, isto, digamos, não é o Presidente da República podia ajudar a fazer este caminho. Os presidentes podiam ajudar a fazer este caminho. A forma como foi a campanha eleitoral não foi nesse sentido. Portanto, e também ninguém conseguiu seguir daquela lógica. Mas temos que ter noção de que, no momento em que deixamos tudo preso das politics, não temos distinção para isso, os ingleses têm, tudo é que deixamos tudo preso das politics, e as politics é o que tratam nas televisões, e não das policies. As policies são as políticas públicas, e isso é uma chatice para as televisões. Enquanto não houver muito peso para mudar a agulha dessa direção, nós vamos chegar à próxima eleição a discutir quem ganhou ou perdeu os debates. E, portanto, já vimos que nessa previsão de quem ganhou ou perdeu os debates, os nossos treinadores de bancada, por regra, não sei se acertarem. Pelo menos para o cenário eleitoral não vão acertar.